O pai do meu filho simplesmente não apareceu no Dia dos Pais. Não deu notícia, ou então veio aqui, passou alguns minutinhos, tirou algumas fotos e foi-se embora. Isso é o que a gente vê em muitos casos, é o que muitas mães solos costumam passar no Dia dos Pais. Pais que só aparecem quando convém ou que nem aparecem, aquele famoso abandono afetivo. Isso é o que nós iremos ver no vídeo de hoje. Fica aqui comigo até o final. Olá, misses e misters do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu já queria te agradecer por estar aqui me assistindo, né? Dizer que tanto que eu amei meu cabelo hoje, que tá maravilhoso. Mas o assunto aqui é sério, né? Então, assim, passou o Dia dos Pais e um quadro que é bem comum é geralmente o pai ou a mãe, vai saber, né? Não aparecer nesses dias, né? Nesses dias comemorativos, o Dia das Mães ou o Dia dos Pais, em que as crianças ficam esperando os pais, né? Terem um momento com os pais, ficam ansiosas, né? Eu digo pela minha filha mesmo, quanto que eu vejo ela ficar ansiosa aqui por estar com o pai dela, pela oportunidade de ver o pai dela, né? Porque os pais são importantes para os filhos, né? O que os filhos querem na vida? Agradar os pais. Então a gente percebe que desde pequenininho a criança, quando ela tá se desenvolvendo e tudo, ela, ai mamãe, você ficou chateada comigo? Ai mamãe, você... Não, papai vai ficar feliz comigo se eu fizer isso. Nossa, eu fui educada, né? Você gostou? Você reparou em como que eu fui? Gente, e quando esse abandono acontece, né? Quando você não tem a oportunidade de que seu filho tenha uma referência para se apoiar. A gente, como mãe solo, a gente sofre demais. Demais quando a gente percebe ou se a gente sente que o nosso filho não tem aquela contrapartida do pai, que o nosso filho não vai ter aquele apoio emocional e afetivo da parte do pai. E eu entendo muitas vezes isso. O acompanhamento na escola é muito importante também. Por exemplo, essa semana a Diana, minha filha, passou na semaninha fazendo trabalhinhos e falando sobre o Dia dos Pais, né? E quando não tem o pai, e quando o pai já faleceu, gente, é muito doloroso, né? Essas datas são muito dolorosas para quem não tem aí seus pais. Eu digo por mim, que não tenho meu pai, não tenho minha mãe, sou órfã desde os meus 15 anos de idade. Então essas datas comemorativas, elas se tornam um peso para quem não pode comemorar com seu ente querido, né? Com seu parente aí. E o que nós, mães solos, podemos fazer, né? Hoje vai ser um videozinho, um bate-papo aqui, sem roteiro, sem nada, só um bate-papo mesmo para o que eu penso e o que eu faria se fosse nessa situação, né? Se eu estivesse nessa situação, de que minha filha não tivesse ali o pai, né, para confraternizar nessas datas comemorativas, eu faria alguma coisa diferente. Eu tiraria ela daquela informação de que é uma data comemorativa, né? Eu faria alguma coisa diferente, eu faria um passeio, eu tiraria ela daquela informação. E de forma nenhuma, mãe, não fica falando pro seu filho, tá vendo? O seu pai é isso, o seu pai é aquilo, ou se você é o pai, não, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Lembrando que isso é alienação parental. E lembrando que isso não afeta, eu sei que às vezes as mães têm tendência a descarregar aí as frustrações da vida sobre as crianças. Mas não vai afetar aquela pessoa, não vai afetar aquele rapaz que foi embora e que não tá nem aí pro filho. Vai afetar apenas a criança. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela quando a gente for lidar com os nossos filhos, prestando atenção sempre no que vai fazer bem para ele. E falar mal do ex-companheiro, falar mal do genitor ou da genitora, não faz bem para a criança. E como que a gente lida com esse sentimento, né? Como que nós, mães solos, lidamos com essa tristeza de não poder ali, às vezes, reunir a família, né? Como a gente gostaria que tivesse ali uma família, assim, certinha e tudo mais. Como que a gente faz com esse sentimento, muitas vezes, de culpa? Que, por exemplo, às vezes eu me culpo, falei, caramba, não foi isso que eu planejei, não foi isso que eu quis. Mas o que nós temos que entender, mãezinha, que você que tá aí me ouvindo, se você estiver aí prestando atenção no que eu tô falando, o que nós temos que entender aqui
é que a gente não tem o controle sobre todas as coisas. As coisas não estão ali debaixo do nosso poder, de forma que a gente possa ou não modificar a tempo e a hora, sabe? Então é preciso respeitar os acontecimentos da nossa vida. Muitas vezes a gente se frustra porque as coisas não saem como nós planejamos. As coisas não fluem como nós esperávamos que elas fluíssem. E isso faz com que nós nos frustremos. E isso nos deixa muitas vezes cabisbaixo, muitas vezes preocupada. Mas um conselho que eu tenho rapidamente aqui para dar para você é: não se culpe. Não se culpe. Faça a sua parte, o melhor que você puder. Então, assim, eu sei que muitas vezes, né, às vezes você não aguenta ver criança sofrer, né? Você não aguenta. Eu tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro há uns dias atrás e eu pude ver 2 crianças abandonadas no seio da minha família, né? Filhos de primo, de um primo meu, que tem uma vida aí criminosa, né? Vai saber o que ele faz aí da vida. E teve filhos com mulheres que também não se importam. Quem cuida dessas 2 crianças é a bisavó, nem a avó, a bisavó cuida dessas 2 crianças. E a mãe sempre tá ali prometendo que vai buscar. Chega no final de semana, as crianças se arrumam, se aprontam e a mãe não aparece. Muito menos o pai. Então, assim, gente, é triste, é lamentável. E a bisavó sofre muito. Da última vez que eu estive lá, eu pude perceber, assim, o quão falho nós somos, né? Mas o que eu vejo, o que eu pude falar pra ela naquele momento, em que ela estava chorosa por ver os bisnetos sofrendo por ausência de pai e mãe, que é muito comum no Rio de Janeiro, tá, gente? Por isso que a gente fala aí, eu sou contra o aborto muito por conta disso, porque eu sei que nem todo mundo tem consciência e nem todo mundo vai prevenir. Eu sei que as pessoas vão simplesmente vão gerar crianças, né? Vão ter o ato sexual e como método contraceptivo elas vão querer abortar. Então, muito por conta disso, eu sou contra o aborto. Mas eu também sou contra esse abandono, né? Abandono afetivo. O que será dessas crianças, eu me pergunto. O que será dessas 2 crianças que estão sendo cuidadas pela bisavó, mas que em data comemorativa como data de pai, data de mãe, no Dia das Crianças, talvez eles só apareçam nessas épocas, né? Mas e aí, o acompanhamento escolar, e o carinho, e o denguinho, é tudo aquilo que eu tento oferecer pra minha filha. Olha a falta que essas crianças estão tendo, né, na vida. Como que vai crescer? Qual a formação de caráter? Qual a formação de valores? Então, assim, esses pais não estão nada preocupados com isso, né? Simplesmente não se interessam. E assim também acontece com muitas mães solos, né? Passam por isso, os pais simplesmente não aparecem. Nem no Dia dos Pais, nem em outro dia nenhum. E como que a gente faz? Eu falei no vídeo passado que a gente não pode ser pai e mãe. E eu reafirmo aqui, a gente não vai conseguir ser pai e mãe. A gente não vai conseguir fazer com que essa criança cresça sem essa falta, né? Porque não é nosso dever, a gente não consegue suprir as 2 partes, cada um tem a sua função. Mas o que eu posso te dizer hoje, mãe solo, se você tá me ouvindo, eu sei que já passou, mas às vezes você pode ficar com esse sentimento, esse pesar, é que a responsabilidade não é só sua, mas você pode fazer o melhor que você puder. Então seja a mais amorosa, a mais preocupada, a mais participativa, né? A mais entusiasta dos projetos do seu filho, que você consiga participar de tudo, que você consiga dar os melhores conselhos, que você estude para saber como maternar, como ser uma boa mãe, né? Então a gente precisa estar sempre aprendendo. Siga boas pessoas no Instagram, siga boas pessoas no YouTube, pessoas que possam te guiar, te dar um norte de como você pode se tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos da sua vida. Então esse era o norte que eu queria te dar hoje. Eu queria desejar para você, mãe, um feliz dia, independentemente de ser o Dia dos Pais. Hoje, você com o seu filho, que você tire um feliz dia. Então, programe um tempinho para ficar com o seu filho. Uma coisa que eu tinha percebido, que eu estava percebendo aqui na minha casa, na minha rotina, era que estava faltando tempo para Diana. Então, eu me proponho a fazer muitas coisas. Eu quero estudar, eu quero treinar, né, para manter a forma. Eu quero estudar, eu quero trabalhar e eu quero cuidar da casa, eu tenho que fazer comida.
E qual é o tempo que estava sobrando para Diana? Não tava, gente, não tava sobrando aquele tempo necessário e eu tava sentindo a carência dela. Então, o que eu fiz? Modifiquei a minha rotina. Então, ao invés de acordar às 7h30, acordo às 5, né? Então, agora acordo às 5 da manhã, vou para o meu treino, faço minha alimentação, uma leitura e tudo mais. Vou para o treino exatamente às 6 horas, saio de casa, ainda tá escuro, vou pra academia, faço minha 1h e 20 ali de treino, volto, acordo de dia, enquanto isso já vou me arrumando para trabalhar. Então vou acordando ela, que ela demora, ela tem um tempinho para ela acordar. Então acordo a neném, a gente se arruma e levo ela pra escola e vou pro meu trabalho. Ao final do dia, já tenho uma marmita preparada, né, da semana, e vou deixar as minhas noites para ela. Então a gente faz atividade escolar, dou um reforço escolar para ela, né? E é uma forma, uma maneira de eu passar mais tempo com ela. E eu fiz isso nessa última semana, vocês não sabem como surtiu o efeito, sabe? Esse tempo, essa noite, um momentinho meu e dela, né? E assim, familiar, né? Então, a gente consegue ver assim como que a atenção que a gente dispensa para o nosso filho faz diferença na criação, faz diferença na questão do comportamento, na questão da obediência, né? Porque aquela criança entende que se naquele momento você não tá dando atenção é porque você está ocupada, mas que sempre que você pode, você está ali dando atenção pro seu filho. Então, mãezinha, faça o seu melhor, aquilo que lhe cabe, aquilo que você consegue, né? Mas se esforce e se empenhe, tá bom? Assim, os seus dias serão muito mais felizes e talvez aquela ausência que vocês estão sentindo agora não faça tanta diferença assim, tá bom? Esse era o recado que eu tinha para dar para você hoje. Eu espero ter contribuído com a sua vida. Não esqueça de me deixar o seu like aqui, contribuindo com a minha vida também. Se inscreve nesse canal, eu preciso da sua inscrição, eu preciso fazer esse canal crescer. Bora lá decolar esse canal, que eu já tô cansada aí de ficar patinando. Então compartilha com outra mãe solo que você conhece, me ajuda a fazer esse canal crescer e a gente se vê por aqui num próximo vídeo, tá bom? Um beijinho, obrigada pela sua audiência e eu te vejo no próximo vídeo com os meus cabelos.